Da última hora. Antes de começar, desculpa, eu havia esquecido. Quem tiver o cartão para o passe especial e puder entregar já para a Yara, perdão, não vi a semana passada, já esqueci. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 20, dos trabalhadores da última hora, né? Aliás, trabalhadores da última hora. E nós estamos no final do capítulo. A Sandra, a semana passada, falou da missão dos espíritas, uma mensagem do espírito Erasto, em 1863. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem do Espírito da Verdade, em Paris, 1862. A mensagem diz assim: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes são os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes o que por suas disseições houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhe estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa bondade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque a esses que não recuam diante de sua tarefa, que vai confiar os postos difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nós temos... Acho que está dando microfonia. Nós temos... Está dando microfonia, não está? Tá. Nós temos uma mensagem do Espírito da Verdade, e eu acho que vale lembrar todo o contexto da mensagem. Vale voltar e lembrar o seguinte: a Sandra deve ter falado, e nós já estamos estudando esse capítulo há algumas semanas, que nós estamos tendo uma mensagem de 150 anos. A mensagem veio há 150 anos atrás. Para ser mais preciso, 152 anos atrás. Uma mensagem onde ele chamava a atenção das pessoas, dos espíritas,
e aonde vem através de diversas mensagens, inclusive de Erasto, que é a missão dos espíritas, ele nos chama a atenção para quê? Ele nos chama a atenção para a nossa conduta na Terra. E o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer para podermos manter a obra de Deus. Fala de que os tempos são chegados e nós tivemos muitas moratórias ao longo desses tempos, porque nós passamos por diversas dificuldades, o planeta passou por diversas dificuldades, nós tivemos diversas moratórias e agora ele vem dizer em suma: meus amigos, nós devemos sair do primitivismo, da animalidade em que nós estamos vivendo na atualidade e abraçar com fidelidade as tarefas que Deus nos confiou. E é através de abraçar essa tarefa que Deus nos confiou que nós vamos dar continuidade à obra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito na Terra, para que a Terra passe de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Só que se nós fizermos um estudo bem apurado desse capítulo, e nós voltarmos um pouco, nós vamos observar que os espíritos, eles falam que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Lógico que se eles cumprirem, se nós, espíritas, cumprirmos com o compromisso que nós assumimos no mundo espiritual e com o nosso trabalho. E ele diz assim, Constantino, lá na primeira mensagem dos espíritas, das instruções dos espíritos, ele diz assim num pedaço lá: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde para a encarnação, cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a vinha, sem que aceitastes o convite? Então ele diz assim, começa fazendo um tratamento: bons espíritas, meus bem-amados. Depois, mais adiante, nós vamos encontrar Erasto falando na mensagem Missão dos Espíritas: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Então nós encontramos lá bons espíritas, verdadeiros adeptos do Espiritismo, e nós vamos vislumbrar na mensagem do Espírito da Verdade, ele nos conclamando ao trabalho. Então, o que são? Nós devemos nos perguntar, o que são os bons espíritas? Os que são os verdadeiros adeptos do Espiritismo? Porque entrar para o Espiritismo é fácil, a gente entra no centro espírita, assiste, ouve as palestras, mas o Espiritismo entrar dentro de nós requer o quê? O que nós precisamos para entrarmos nessa classificação de bons espíritas e de verdadeiros adeptos do Espiritismo, que Erasto fala e que Constantino fala na primeira mensagem, que o Espírito da Verdade chama a atenção na mensagem seguinte. O que nós precisamos para sermos chamados de bons espíritas e para sermos chamados de verdadeiros adeptos do Espiritismo? Nós precisamos estar dispostos a mudar ao longo da nossa existência. Deve haver uma disposição do nosso espírito para a mudança. Mas que mudança é essa? O que ele vai nos dizendo ao longo das mensagens? Por isso a importância desse capítulo. Qual é a disposição? Mudar no quê? O que os espíritas precisam mudar para cumprirem a sua missão, para serem chamados de bons espíritas, espíritos
verdadeiros adeptos do Espiritismo, como nos diz Erasto, nós precisamos começar a olhar para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, começar do simples. Começar do micro, depois passar para o macro. Nós precisamos tomar cuidado com a indisciplina, tomar cuidado com os desafetos, com a nossa arrogância, que ela corrói todo um trabalho que nós fizemos, porque nós passamos a conviver com pessoas que passam a ter querer uma certa distância da gente quando nós somos arrogantes, quando nós somos indisciplinados, quando nós travamos duelos sem qualquer finalidade, quando nós somos orgulhosos, ou deixamos o melindre tomar conta da nossa vida. Ou seja, quando nós não nos propomos a mudar a nossa atitude mental. Quando nós fazemos os nossos compromissos, preparamos os nossos compromissos no mundo espiritual e voltamos para a Terra, mas não colocamos em prática os nossos compromissos. Porque nós não conseguimos, nós não somos capazes de deixar de lado algumas coisas, o orgulho, a vaidade. E olha que interessante, essa mensagem ela não foi falada, não foi escrita agora, psicografada agora. Essa mensagem ela foi dada há 150 anos atrás. Quantas coisas aconteceram no planeta que nós podemos enumerar alguma delas da história? Por exemplo, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. De 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, e todas as invasões, e todos os povos que foram exterminados, e todas as, enfim, outras guerras, a Guerra do Vietnã, o ataque em 2001, em pleno século XXI, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aonde no primeiro ataque que teve, no fato dos aviões baterem nos prédios, 700 pessoas morreram. E depois, com a implosão dos prédios, com a queda deles, um total de 2.800 pessoas mortas, numa extrema crueldade. Então, aonde nós estamos? Aonde nós estamos colocados agora? Aonde a humanidade deve se colocar? E por que essa responsabilidade no ombro dos espíritas? Por que colocar essa responsabilidade no ombro dos espíritas? Porque nós estamos nos multiplicando como religião, é uma religião que cresceu, os espíritas, nós já encontramos adeptos do espiritismo em diversas partes do mundo, mas nós precisamos o quê? O que nós precisamos para sermos chamados de verdadeiros adeptos do espiritismo e bons espíritas? Nós precisamos ter disposição em mudar. E essa disposição em mudar, ela vem do micro e ela passa para o macro, porque não é só eu tenho a disposição em mudar, mas ela passa para o macro quando ela deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Porque à medida que nós estamos dentro de um centro espírita, nós não somos indivíduos, nós somos indivíduos, mas nós trabalhamos no coletivo também. E isso a gente também precisa observar. Sendo divulgadores da doutrina e trabalhando, abraçando as tarefas que Deus nos confiou. Se nós, como diz Emmanuel, se nós já temos uma tarefa na seara de Jesus, ele nos fala. Se nós já temos uma tarefa na seara de Jesus, nós devemos cercá-la de todo o nosso carinho, de todo o nosso amor, de toda a nossa fidelidade. Nós precisamos abraçar essa tarefa, agarrar essa tarefa e cercar essa tarefa como um professor que toma conta dos seus alunos. Como um professor que entra na sala de aula, e quem é professor sabe o que eu estou falando. Porque quando você entra numa sala de aula, você não entra para dar aula para o coletivo. Você entra para dar aula
para cada um dos alunos, porque cada um é uma individualidade. E você sabe, você conhece seus alunos, cada um deles, e você trabalha com as dificuldades, com os problemas familiares, com tudo. Então, como o professor tem esse cuidado com os alunos, nós precisamos ter cuidado com as nossas tarefas, as tarefas que nós assumimos no mundo espiritual e a tarefa que nós abraçamos aqui na Terra. Essas tarefas que nós abraçamos aqui na Terra. Porque elas não vieram parar nas nossas mãos por acaso. Elas não acontecem por acaso. Elas acontecem como? Elas acontecem porque nós temos compromissos e nós viemos e nós nos reunimos em agremiações, vamos dizer assim, em religiões, e no caso nós nos reunimos em centros espíritas, porque dizia a doutora Marlene que nós não estamos reunidos aqui à toa. Não foi fortuito que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos porque espíritos levaram 500 anos para que nós estivéssemos reunidos aqui dentro do grupo espírita. Então, nós precisamos levar adiante essa tarefa com amor, com carinho. Porque quando nós levamos essa tarefa com amor, porque quando nós abraçamos essa tarefa com devoção, nós somos devotados ao nosso trabalho, com disciplina, com amor, com carinho, com aquilo que nós assumimos dentro do centro espírita, que nós assumimos no plano espiritual e assumimos aqui no plano material dentro do centro espírita, Emmanuel nos diz o seguinte, que Deus virá sempre em nosso socorro. Ele sempre virá em nosso socorro, nos protegendo, nos dando força, e além dessa proteção, além dessa força que nós recebemos do Pai, nós ainda recebemos mais. Ele ainda nos dá uma força extra, que o Emmanuel nos diz assim, que ele nos dá, Deus complementará a nossa tarefa. Ele complementará a nossa tarefa. E nós sabemos disso. Nas nossas consciências, nós sabemos disso. No nosso dia a dia, nós sabemos disso. E quanto é complementada a nossa tarefa por Deus, quando nós nos dedicamos com amor e nos dedicamos com devoção à tarefa que nós assumimos no grupo espírita. Fala, Edival. Quando nós adquirimos essa chave, jamais nós fecharemos essa porta. Essa porta está sempre aberta. É verdade. Porque nós já temos a chave. O Edival falou, e é verdade mesmo, que quando nós adquirimos essa chave e abrimos essa porta jamais se fechará. Porque nós adquirimos a chave e essa porta jamais se fechará. Então, todo o trabalho que é feito coletivamente dentro de um centro espírita, porque é um trabalho feito sob um alicerce, não é feito sob areia movediça, como dizia o Carla Schutter no estudo que o Michael estava fazendo anterior. É feito sobre um alicerce de moral, de trabalho. Esse trabalho jamais ruirá. Esse trabalho é reforçado. Esse trabalho, há uma complementação de Deus sobre esse trabalho. Então, isso é importante. E é isso que é importante nós pensarmos. Por que Erasto e Constantino e esse Henri, eles falam a mesma coisa. Eles falam que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Porque é colocado, se você mudar as suas atitudes, se você estiver disposto a mudar, se o grupo estiver disposto a mudar, o que acontece? Há uma ajuda do plano espiritual e nós seremos os trabalhadores da última hora. É preciso revisar esse capítulo com bastante cuidado. É preciso voltar no começo do capítulo, observar as palavras que os espíritos colocam e as palavras de Jesus na parábola da festa das núpcias, que está em Mateus, capítulo 20, nós vamos observar o seguinte, que ele chama a nossa atenção, e ele começa a chamar a atenção dos espíritas há 150 anos atrás. Ele não está chamando a atenção da gente hoje, e hoje nós estamos vivendo um momento de crise.
E nós estamos vivendo um momento de mudanças. E nós sabemos que essas mudanças vão acontecer. E está na hora da gente despertar. Despertar para essas mudanças. Está na hora de nós pegarmos a semente, nós pegarmos o arado e nós plantarmos a semente. E essa semente ela deve ser plantada em todos os níveis. Ela não é só plantada dentro do centro espírita. Não é só dentro do centro espírita que o espírita é espírita. Que o médium é médium. É dentro do centro espírita, é na casa dele, é na rua, é no trânsito, enfim. É em qualquer lugar. Ainda que a gente escorregue, ainda que a gente caia, ainda que a gente erre, ainda que nós erremos nos nossos conceitos e no nosso dia a dia, nós precisamos erguer a cabeça e precisamos observar que é preciso a mudança. E essa mudança, ela tem que acontecer em todos os níveis. E sobretudo, aonde? Nas crianças. Nas crianças e nos jovens. Nós temos a obrigação, dentro de casa, quando nós damos a aula de evangelização, e eu gosto de frisar isso bastante para as crianças, eu estou falando da turma aqui do centro. Eu gosto de frisar isso bastante com as crianças, e gosto também de frisar nas reuniões, quando nós fazemos reuniões dos evangelizadores, que é o seguinte, que nós levamos lá dentro das nossas salas de aula de evangelização infantil, os conceitos para as crianças. E através das crianças, nós vamos tocar quem? A família. Porque nós precisamos da família também dentro desses conceitos. Porque aí a união faz o quê? A força. Aí nós vamos unir e nós vamos ter o mesmo pensamento. Aí os nossos propósitos de mudança são concretizados. Esses propósitos de mudança são concretizados. Outro dia eu perguntava para uma pessoa, me parou aqui no sábado, era o pai de uma aluna minha da segunda-feira. Ela tem 5 anos. Para a gente ter ideia de como esses espíritos eles são bons para a gente trabalhar. Eles vêm com o campo aberto para a gente semear. Mas é preciso que os pais tragam essas crianças para dentro do centro espírita, para dentro das aulas de evangelização infantil. Não é à toa que a gente faz uma campanha danada para as crianças virem para o centro espírita. Nós, a Federação Espírita Brasileira, todas as federações, confederações, todos nós temos uma campanha constante da evangelização infanto-juvenil e dos grupos de jovens. E eu conversando com ele, no sábado, ele me falou, eu falei para ele assim, a Júlia fala alguma coisa com você sobre as aulas de evangelização infantil? Fala. Eu falei, ela fala como é que deve ser o procedimento dentro de casa? Ele falou, fala, que nós temos que fazer prece dentro de casa, que nós não podemos brigar, que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, embora a gente dê umas escorregadas, que a gente tenha que tomar cuidado com as nossas atitudes. Ela fala, ele falou assim, ela discute, ela fala, aqui nós precisamos fazer o evangelho no lar. E aí ele falou, aí nós começamos a fazer o evangelho no lar, aí nós tivemos umas falhas lá no evangelho no lar. Ela falou, escuta, nós não vamos fazer mais o evangelho no lar, nós não vamos fazer mais a nossa aula aqui, abrir o livro, colocar a água, e nós não vamos mais conversar sobre Jesus, e nós não vamos mais... Porque aí ele falou assim, mas quem que ensina isso para você? Quem que ensina isso para vocês? É lá na aula de evangelização infantil. O Valtinho, a Luciana, e todos que... o João, e todos que trabalham lá na evangelização infantil. Mas como é que eles falam para vocês? Eles falam que a gente tem que fazer prece todo dia, que a gente tem... Por quê? Porque eles precisam criar o hábito. Eles começam pelo hábito e depois eles começam a fazer o quê? Aí eles começam a viver. Eles começam a preparar a disposição para a mudança. Para deixar de lado a indisciplina, para deixar de lado o desafeto. E aí eles levam para dentro da sala de aula, na escola comum, porque a gente não pode comparar as salas de evangelização infantil com a escola comum, por razões óbvias. E aí eles levam para dentro das salas de aula
Olha, a gente agradece muito como professor, como professores, nós agradecemos muito aqueles alunos que têm religiosidade, que têm amor no coração. Aqueles alunos que têm um amor verdadeiro por Jesus, não que zombam, que fazem chacota com as religiões, que fazem chacota com a gente, quando eles sabem que nós temos algumas religiões, alguns alunos que fazem chacota, que a gente não liga, óbvio, porque a gente sabe qual é a nossa posição dentro da sala de aula. Mas é uma alegria quando nós encontramos algum aluno que teve essa formação religiosa dentro de casa, essa religiosidade. Não importa qual religião eles pertencem, porque a escola é laica e ela deve permanecer assim. Porque nós temos judeus, nós temos muçulmanos, nós temos espíritas, nós temos católicos, nós temos ateus, enfim. Mas quando ele tem aquele senso de bondade, ele traz aquele verdadeiro amor de Jesus dentro do coração dele. Quando essa criança traz esse verdadeiro amor, quando ela recebe, pode parecer que a gente está tomando conta das crianças lá em cima. Inclusive porque é uma barulheira danada de vez em quando, que a gente é obrigado a abafar lá a barulheira, porque fala, o pessoal lá embaixo deve estar falando, afinal de contas, o que eles estão fazendo lá dentro da sala. Mesmo, algumas pessoas podem pensar que nós estamos tomando conta das crianças, mas não é verdade. Nós estamos estudando, nós estamos lendo livros, que a gente espera que os pais leiam com eles também, perguntem o que aconteceu dentro da sala de aula, perguntem o que aconteceu na evangelização infantil, o que eles fizeram aqui dentro do centro espírita, e que tragam as crianças lógico. Então, esses espíritos são espíritos que estão dispostos a mudar, que eles têm a disposição da mudança, porque fizeram seus compromissos, nós, né? Fizemos os nossos compromissos no plano espiritual. E desde a criança até todos nós tivemos compromissos assumidos no plano espiritual. E estamos aqui agora para mudança, que é isso que os espíritos nos chamam a atenção aqui desse capítulo, aonde eles nos dizem que nos falam sobre os trabalhadores da última hora, que são aqueles trabalhadores que, como vocês devem saber, eles não contavam as horas pelo relógio, lá as 24 horas, como nós temos. Eles contavam a hora pelo nascimento do sol e pelo pôr do sol. Então nós temos o trabalhador da primeira hora, é aquele que vai das 6 às 7 da manhã. Os judeus contavam assim. O trabalhador que vai das 7 às 8 é o da segunda hora, e assim por diante até a última hora, que é a hora do pôr do sol, das 5 às 6 horas da tarde, que é onde ele foi buscar aqueles homens, onde eles foram buscar os homens que levaram para o trabalho. E que Jesus fala aqui, que o empregador, ele vai pagar o mesmo salário para esses que tiveram nas últimas horas. E tem toda aquela discussão em torno dos trabalhadores da primeira hora, que passaram horas e horas dentro do trabalho, e aqueles que foram no final e receberam o mesmo salário. Então, e que os espíritos nos chamam a atenção. Esse capítulo merece uma revisão, uma leitura de ponta a ponta. O capítulo 20 merece uma leitura de ponta a ponta. Merece grifar, merece escrever, merece uma reflexão nossa em torno do assunto, em torno daquilo que das tarefas que nós estamos abraçando como espíritas, das tarefas que nós estamos tendo dentro dos centros espíritas e daquilo que nós podemos fazer ainda dentro do centro espírita. E daqueles que ainda não estão abraçando nenhuma tarefa, que estão chegando hoje, que vão chegar ao longo dos dias, que eles possam observar que tipo de tarefa eles também podem assumir. Que eles podem fazer
e abraçar essa tarefa com carinho, com vigilância, com devoção, com disciplina, deixando de lado essas picuinhas que nós temos ao longo da nossa vida, deixando de lado essas picuinhas. Porque essas picuinhas, esses melindres, esse orgulho exacerbado, esse materialismo exacerbado, esse consumo, Paulo nos falava ontem aqui no centro, ele falou aqui para nós, ele falava assim, estava falando sobre o consumo, numa parte lá do que ele estava falando, ele falou assim, que nós devemos consumir para viver, e não viver para consumir. Nós precisamos tomar cuidado com isso, com esse consumo exacerbado, com esse materialismo exacerbado. Mostrar para as crianças o valor das coisas. Mostrar para as crianças, porque eu falo para as crianças, porque agora nós temos uma verdadeira noção do valor das coisas. Mas mostrar mostrar para as crianças o verdadeiro valor das coisas. E aí, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo, e aí sim nós vamos ser chamados, como diz aqui Constantino, bons espíritas, verdadeiros adeptos do espiritismo, trabalhadores da última hora, e aí sim nós podemos ter essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Que não é fácil. Não é fácil assim, é preciso um passo, outro passo, mas é preciso começar a andar. É preciso começar a dar o primeiro passo. Porque depois, como ele diz aqui o Espírito da Verdade, quando nós estivermos numa situação em que nós somos confrontados pelo próprio desencarne, ou pelas doenças, ou pela nossa vida, ou pelas coisas que acontecem nas nossas vidas, e aí nós vamos começar a gritar, meu Deus, me ajude, mas eu frequentava o centro espírita, mas eu conhecia a doutora Bezerra, mas eu conhecia a doutora Marlene, porque eu conhecia a Magali, eu conhecia todo mundo, mas aí a nossa própria consciência, nós não podemos fazer com o trabalho alheio, nós temos que fazer com o nosso próprio trabalho. Nós temos que fazer com a nossa própria, a semente que nós, aquilo que nós semeamos, e com a nossa própria boa vontade, e aquilo que nós estamos fazendo. Tem uma história do Chico, para encerrar, tem uma história do Chico, eu gosto sempre de contar uma história dele, porque para a gente ter uma ideia da importância do trabalho, e da importância da devoção ao trabalho. O Chico está no livro Meus Pedaços do Espelho. O Chico tem um irmão chamado José Xavier, que ele ficou doente uma certa época, trabalhou com ele no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e ficou doente numa certa parte da vida, e o Chico disse que era para ele ter ele tinha uns desmaios, ele tinha umas convulsões, e era para ele ficar entrevado numa cama durante 11 anos. E aí ele conta que ele, o Dr. Bezerra, a Meimei e alguns outros espíritos, em preces ali em volta da cama dele, fazendo preces em volta da cama dele, pedindo que ele desencarnasse, que ele não precisasse passar por pedindo intercessão do plano espiritual, para que ele não precisasse passar por aquela situação de ficar 11 anos na cama. E o que acontece? Por conta dos 11 anos que ele trabalhou no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele foi atendido pelo próprio São Luís Gonzaga, que trouxe uma camélia e jogou fluidicamente sobre ele, e ele aspirou aquela camélia, e ele desencarnou ali pelo próprio merecimento dele. Ele trabalhou 11 anos ajudando o Chico no centro, e ele foi ajudado, e ele teve o merecimento. Por quê? Porque ele teve o merecimento, porque ele trabalhou 11 anos ali com devoção, trabalhou com carinho, com dedicação, ali dentro do Centro Espírita junto ao Chico. E ele teve e ele desencarnou, realmente ele desencarnou, houve a concessão do plano espiritual e ele desencarnou. Então, para a gente ver a importância do trabalho, para nós observarmos
a importância da nossa disposição em mudar e tomarmos cuidado, porque é ardilosa a indisciplina, o desafeto, a arrogância. A arrogância é ardilosa. O egoísmo, a vaidade, o personalismo, nós acharmos que nós somos alguma coisa assim, muito extraordinária. O personalismo, isso é ardiloso. Isso nós nos tornamos vaidosos, nós nos tornamos vaidosos e a nossa sintonia faz com que nós tenhamos espíritos infelizes perto de nós, que fazem o quê? Que fazem com que nós nos afastemos do trabalho, que colocam lá na nossa cabeça, pô, mas você vai hoje? Está chovendo, não tá frio, sabe? Essas pequenas coisas, essas pequenas sementes que vão sendo colocadas quando nós damos brecha ali dentro da nossa cabeça. Isso é bom para a gente pensar. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta, se eu puder responder? Senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos. E a semana que vem nós vamos começar o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas.